Frank Randall realmente morreu em um simples acidente de carro? Ou, na verdade, ele foi vítima de uma conspiração para silenciá-lo? Pistas cada vez mais fortes indicam que Frank era espião da inteligência secreta e sabia muito mais do que deveria, especialmente sobre o misterioso desaparecimento de Jerry Mackenzie e os segredos por trás da viagem no tempo. Olá, amigos do canal Série Histórica! Hoje vamos analisar a teoria de que a morte de Frank Randall em Outlander não foi um acidente, mas sim um assassinato para impedi-lo de revelar informações valiosas. Esta ideia surge a partir das evidências espalhadas por diversos livros da saga, e de modo mais específico, em uma novela escrita por Diana Gabaldon, chamada A Leaf on the Wind of All Hallows. Nós vamos abordar a profundidade do envolvimento de Frank, o contexto de guerra, que permitiu que ele descobrisse coisas perigosas, e como isso pode se conectar ao destino de outros personagens, como o Reverendo Wakefield. Prepare-se, pois neste vídeo falaremos sobre o envolvimento secreto de Frank em missões de inteligência durante a Segunda Guerra Mundial, detalhes que podem ligar o trabalho de Frank diretamente à profecia Fraser sobre viagens no tempo e ao possível assassinato dele. Se isso já parece surpreendente, espere até ver como a carta que ele escreveu para Brianna, alertando-a sobre inimigos que poderiam persegui-la, confirma o quanto Frank estava envolvido em um jogo perigoso. Estão prontos para descobrir como essas pistas podem indicar que Frank foi mesmo silenciado porque sabia demais? Então, bora! O espião e seu passado misterioso. Vamos começar pelo ponto mais forte: a confirmação de que Frank Randall trabalhou para o MI6. O MI6, ou Secret Intelligence Service, Serviço Secreto de Inteligência, é o serviço de inteligência secreta do Reino Unido, fundado em 1909, responsável por coletar e analisar informações secretas no exterior. Nos livros de Diana Gabaldon, há passagens claras mencionando a atuação dele com a inteligência britânica. Na prática, ele atuou em missões de inteligência, chegando a analisar relatórios secretos sobre desaparecimentos de pilotos e possíveis fenômenos inexplicáveis, envolvendo círculos de pedras antigas. Em particular, no livro Ecos do Futuro, Claire comenta que Frank parou de escrever cartas com frequência após entrar para o MI6 e que, pouco antes disso, ele se deparou com relatórios estranhos relacionados a desaparecimentos de pilotos na Grã-Bretanha. Toda essa trama se conecta à novela A Leaf on the Wind of All Hallows, onde vemos como Frank está ligado ao desaparecimento de Jerry Mackenzie, pai do Roger. Segundo a narrativa de Diana Gabaldon, Jerry era um piloto recrutado pelo próprio Frank para uma missão de reconhecimento durante a guerra. A questão é que Jerry acaba desaparecendo misteriosamente após cair com seu avião perto de um círculo de pedras na região de Northumbria, e Frank vai investigar esses relatórios. Aliás, se você já assistiu a segunda parte da 7ª temporada de Outlander, deve se lembrar do pai de Roger, Jerry Mackenzie. No episódio 13 da 7ª temporada, Roger finalmente teve a chance de conhecer seu pai, mas o reencontro foi breve. Depois de ajudar Jerry a passar pelas pedras e voltar ao seu tempo, Roger fica com dúvidas sobre o que aconteceu depois. Jerry conseguiu realmente retornar à sua época? Por que Roger não tem mais memórias de crescer ao lado do pai? A única pista vem de uma breve visão de Jerry e seu filho no metrô de Londres durante um bombardeio aéreo, o que sugere que ele conseguiu voltar. No entanto, Roger continua sem respostas concretas sobre o que aconteceu com seu pai. E precisamos lembrar que foi o Reverendo Wakefield quem adotou Roger após a suposta morte de Jerry. Lá no início da série Outlander, vimos que o Reverendo também era um estudioso que conversava com Frank sobre documentos e genealogias, e detinha muita informação sobre as pedras e possíveis viagens temporais. Ou seja, Wakefield tinha contato tanto com Frank quanto com os arquivos que envolviam genealogias e histórias sobre as pedras. Dessa forma, Frank, Jerry e Wakefield formam um trio-chave no que diz respeito aos segredos de Outlander. Cada um tinha uma parte do quebra-cabeça que envolve espionagem, desaparecimentos misteriosos e pesquisa histórica. O contexto de guerra e a queima de arquivo. Por que alguém faria tanto esforço para calar Frank Randall? Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos segredos eram guardados a 7 chaves, envolvendo tudo, desde espionagem até pesquisas avançadas. A ideia de silenciar alguém que sabe demais só cresce se a pessoa tem acesso a códigos, planos e, claro, assuntos que beiram o sobrenatural, como a viagem no tempo, ainda que essa parte seja mais especulativa dentro da narrativa.
Nos relatos da novela escrita por Diana Gabaldon, fica claro que Jerry é recrutado para uma missão confidencial de fotografar campos de concentração nazistas, algo que precisava de provas concretas para mobilizar a opinião pública contra o regime de Hitler. Frank era o intermediário, o responsável por lidar com informações dos pilotos, e estava ciente de todos os detalhes da missão. Se ele tinha acesso a segredos tão sensíveis, quem garante que não descobriu outras coisas igualmente bombásticas, como as pistas sobre viagem no tempo que surgem em Outlander? A carta a Brianna e o alerta de perigo. Frank deixa uma carta para Brianna em que revela ameaças concretas à vida dela. Essa carta aparece no livro Ecos do Futuro e depois em Escrito com o Sangue do Meu Coração. Nela, Frank alerta Brianna sobre o perigo que a envolve por conta de uma profecia associada à linhagem Fraser de Lovat. Ele menciona que o serviço, ou seja, as agências de inteligência, ficariam muito interessados se descobrissem que ela tem habilidades de viajar no tempo, e pede que ela não confie em ninguém desse meio. Ou seja, não é apenas uma teoria ou especulação de fãs. A própria Diana Gabaldon incorporou essas cartas à trama nos livros posteriores. Além disso, há a carta que ele escreve ao reverendo Wakefield, revelada no livro Tambores de Outono, em que Frank reconhece ter tratado Claire de forma injusta e admite ter descoberto que Jamie Fraser teria sobrevivido à Batalha de Culloden, mas escondeu essa informação para não perder Claire e a filha. Essa manipulação reforça a visão de que Frank era um homem movido por segredos, protegido por um ambiente onde informações confidenciais poderiam salvar ou arruinar vidas. Conspirações maiores. Há especulações de que personagens como Captain Ezekiel Richardson e Rob Cameron, que aparecem mais à frente na história de Brianna, possam estar ligados a algum braço de inteligência, justamente aquele que Frank conhecia. Se eles tivessem acesso às mesmas informações que Frank guardava, não surpreenderia que estivessem envolvidos em neutralizar quaisquer ameaças, incluindo o próprio Frank. O reverendo Wakefield morre antes de poder contar tudo a Roger, e Jerry Mackenzie some sem deixar vestígios durante a guerra. Com Frank fora de cena em 1966, fica a sensação de que todo mundo que sabia demais acabou convenientemente afastado. Uma obra sobre Frank? A autora Diana Gabaldon já confirmou que planeja um livro chamado What Frank Knew, em tradução livre, O que Frank Sabia, que ainda não está pronto, mas do qual já liberou alguns fragmentos em suas redes sociais. Nesses trechos, Frank narra trechos de seu trabalho no MI6, a tensão entre ele ser historiador, cujo dever é documentar fatos, e a instrução de nunca deixar nada por escrito. Essa dualidade, somada ao conhecimento sobre a profecia Fraser e a viagem no tempo, sugere que Frank navegava em águas extremamente perigosas. Fica clara, portanto, a complexidade do personagem. Não se trata apenas de um homem traído ou marido ausente, mas de alguém que vivia entre a espionagem, os segredos de Estado e o amor por Claire e Brianna. Com relação à novela mencionada, A Leaf on the Wind of All Hallows, Diana Gabaldon escreveu inspirada em perguntas de fãs sobre o que realmente aconteceu com os pais de Roger Mackenzie. A autora explora um período tenso da Inglaterra, marcado pela Batalha da Grã-Bretanha, bombardeios na cidade de Londres e a forte presença de agências de inteligência. A plausibilidade de que o MI6 estivesse envolvido em missões de espionagem e eliminação de ameaças dentro do país é alta, considerando o clima político do período. Desse modo, o encaixe de Frank como um espião que acaba descobrindo algo proibido é coerente com esse cenário de guerra. E quando pensamos na forma como a autora vem construindo a saga ao longo dos anos, a possibilidade de ela ter preparado uma revelação bombástica sobre a morte de Frank em futuros volumes não soa tão improvável. Teoria ou fato? Depende do ponto de vista. Grande parte das especulações sobre o assassinato de Frank é feita por fãs, mas existem elementos oficiais nos livros que apontam para algo suspeito. Ele morreu em janeiro de 1966, supostamente em um acidente de carro. Claire e Brianna sempre acreditaram na versão oficial, mas alguns leitores defendem que foi um acidente conveniente para quem quisesse ocultar as descobertas de Frank sobre a sobrevivência de Jamie Fraser, a existência da viagem no tempo e a profecia relacionada à linhagem Fraser de Lovat. No enredo, Frank é bem mais profundo que o marido abandonado. Ele manteve segredos cruciais, manipulou informações e, até o fim, protegeu Brianna, seja para evitar sua exposição às agências de inteligência,
seja para afastá-la de fanáticos que poderiam usar sua habilidade de viajar no tempo. Ele até escondeu de Claire a sobrevivência de Jamie, e isso mostra que ele não tinha escrúpulos quando o assunto era manter sua família e, assim mesmo, a salvo. Desvendando a conexão. Por que a morte de Frank importa tanto? Chegamos à grande questão levantada no início deste vídeo. A morte de Frank Randall foi acidental ou planejada? A teoria do assassinato ganha força pelas circunstâncias suspeitas. O fato de Diana Gabaldon pretender escrever um livro especificamente sobre Frank gera especulações intermináveis sobre o que poderia comprovar a existência de uma conspiração. Se pensarmos que a autora costuma deixar pontas soltas para desenvolver mais tarde, fica a expectativa de que Frank ainda tenha muito a revelar na história. Em flashbacks do livro O Resgate no Mar, vemos detalhes sobre o último período do casamento de Frank e Claire. Pouco antes de sua morte, Frank comunica que pretende se mudar para a Inglaterra e levar Brianna junto, excluindo Claire. Isso gera uma discussão acalorada. Ele acusa Claire de traição. Ela o confronta sobre as amantes que ele teria tido. Logo depois, Frank sai de carro e sofre o acidente fatal, morrendo instantaneamente. Para alguns leitores, esse desfecho soa conveniente demais. Frank estava decidido a mudar de vida, afastar Brianna de Claire e se libertar de um casamento que, aos seus olhos, já não funcionava. Deixar Claire e a filha nos Estados Unidos poderia expor os segredos que ele guardava, ou, ao menos, aumentar as chances de Claire descobrir o que ele vinha escondendo. O fato de Frank morrer justo nessa hora, antes de pôr o plano em prática, reforça a teoria de que sua morte pode ter sido mais que um simples acidente. Se Frank de fato sabia sobre o envolvimento da família Fraser com as pedras e viagens temporais, isso por si só seria suficiente para torná-lo um alvo. Some-se seu conhecimento de missões clandestinas na Segunda Guerra e temos um verdadeiro barril de pólvora. Nesse sentido, a morte de Frank é um ponto de virada na saga. Sem ele, Brianna passa a descobrir, por conta própria, quem realmente é. Mas fica a pergunta: foi mesmo um infortúnio ou uma armadilha para impedi-lo de expor segredos comprometedores? Considerando o peso histórico e emocional que Diana Gabaldon confere aos personagens, não seria surpreendente descobrir, em um futuro livro, que Frank Randall foi silenciado por saber demais. Embora a série de Outlander ainda não tenha aprofundado muito o passado de Frank no MI6 ou sua possível relação com a viagem no tempo, não podemos ignorar que os livros de Diana Gabaldon guardam muitos segredos. A teoria de uma conspiração por trás da morte do personagem pode encontrar espaço justamente nessas obras futuras, onde detalhes adicionais sobre Frank podem ser revelados. Aliás, você sabia que Frank não é um descendente direto de Black Jack Randall? Caso essa informação tenha lhe parecido surpreendente, clica no vídeo que vai aparecer no card. Você vai gostar. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vai?